pessoal, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Não sei se você vai ter a oportunidade de nos ouvir logo no início da sua manhã, mas se não, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, mais uma vez, estamos aqui na CNPJs com o CNPJ Cast, onde a gente vai conhecer mais uma história incrível de empreendedorismo e vamos trazer muitas dicas para vocês de como você pode fidelizar o seu cliente no seu negócio. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de deixar aqui para vocês um agradecimento da presença, da participação de vocês, principalmente aí nos últimos podcasts. No último episódio eu não estava aqui, vocês provavelmente escutaram aí, viram as meninas participando junto com o Dejan. Tive um período aí ausente das CNPJs, tirei alguns dias para descansar, mas foi um podcast muito especial para a gente, que a gente apresentou para vocês um prêmio que marcou toda a nossa trajetória, que tem marcado também toda a transformação das CNPJs. Foi um prêmio ganhado a nível nacional pela Conta Azul, falando sobre satisfação do cliente. E nada mais, nada menos, depois da gente ganhar esse prêmio, a gente trazer aqui uma empresa que é referência em satisfação, uma empresa que vem transformando negócios, vem transformando vidas e vem trazendo para dentro do mercado cada vez mais digital, inovação e facilidade tanto em compra, comunicação e também em conhecimento. Mas antes da gente apresentar essa empresa, boas-vindas, André, de novo. Obrigado. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter aí o prazer de ter você com a gente de novo e ter também figuras carimbadas aqui da CNPJ. Isso aí, top. Prazer estar com vocês aqui. A gente falar de um assunto que para mim é muito top. Acho que é um assunto que quando a gente aprende e entende, né, eu acho que muda o nosso negócio. Então, para quem está assistindo aí, já fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender e colher muita coisa boa aqui com a gente hoje. Show de bola. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito comum, a gente tem escutado cada vez mais em lives do YouTube, lives de Instagram, cortes, né? Principalmente em cortes de podcast, quando você pesquisa ali sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre transformação digital, que é falando sobre a fidelização dos clientes. E nós tivemos, assim, uma facilidade muito grande para escolher quem falaria disso. Né? Hoje nós vamos ter o prazer de ter junto com a gente o Túlio, meu grande xará aí, o Túlio Reis, e também o Thales, companheiro de vida, sócio na Vivaz, primos, né? Vocês Isso. dois, que vão trazer pra gente algumas dicas, sugestões de como a gente pode continuar ou como a gente pode começar a cuidar da fidelização dos nossos clientes. Mas para vocês conhecerem bem, cara, o Túlio tem um currículo gigante, né, Túlio? Ó, o cara é difícil, viu? Vamos ver se eu vou lembrar de tudo isso aqui. O cara é advogado, o cara é administrador, marido, cruzeirense, Tá vendo? apaixonado por transformação digital e tem trago, assim, muitos conteúdos legais, além de estar muito participativo tanto na área comunicativa, na área de influência e tudo mais, né, Túlio? Então, dá um alô pra galera aí, por favor, fica à vontade, a casa, mais uma vez, é toda sua. Muito obrigado pelo convite. A gente fica assim, com o coração cheio e alegre mesmo de poder estar transmitindo um pouquinho da nossa caminhada e contribuir um pouco para o crescimento, tanto do podcast quanto das CNPJs e de todo mundo que acompanha com frequência aí. Assim, muito obrigado pela apresentação específica aqui do Túlio, realmente somos companheiros aí, meu xará, a gente troca muita figurinha e todas as formações que ele passou aí nada mais servem do que realmente para a gente chegar no final, que é encantar o cliente e fazer essa fidelização. Então, toda a minha formação, ela contribui em um conjunto para a gente entregar aí o melhor para o nosso cliente e também o melhor para todos os ouvintes. E aí a gente espera poder passar um pouquinho dessa trajetória aí e, junto com o Thales aqui, né, acrescentar no negócio de vocês. Show de bola. Cara, vocês dois são quase que um complemento, né? Porque quando a gente pensa assim, administração, direito, aí vem o Thales com tecnologia da informação. Cara,
Que fantástico. E aí a gente... Então, Thales, seja muito bem-vindo também. A primeira oportunidade que a gente teve da live, não lembro, o Thales participou? Não, o Thales não participou. participou. Deve ter só mais pelo ou menos... chat. Verdade. Deve ter tido o quê? Mais ou menos um ano e alguns meses? Aproximadamente isso. Cara, mas que bom, tô muito feliz que você conseguiu aí a agenda. O cara é muito importante, viu, gente? Difícil conseguir a agenda com ele, né? Assim, Importante, o cara é outro nível, Então seja bem-vindo, a casa também é sua. Para nós é um grande prazer conhecer sua história, conhecer mais sobre o Thales, conhecer um pouco mais sobre a Vivaz também, que é uma baita empresa referência pra gente. Não, bacana. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Agradecer o convite a você, ao André, né? O Filipão que está ali atrás coordenando tudo também. É um prazer para a gente estar participando, poder, igual o Túlio falou, compartilhar um pouco, né, do nosso dia a dia, daquilo que a Vivaz se propõe a fazer, de como que a gente trata essa parte de fidelização do cliente dentro da agência, que graças a Deus tem tido, assim, tem dado muito certo, tem tido um retorno muito positivo para a gente. Então é algo que a gente gosta de falar também, porque é uma experiência bem legal que a gente tem dentro da empresa. Como você falou, sou formado, né, em sistemas de informação, e eu acho que quando a gente criou a empresa, o que casou muito bem foi isso. O Túlio é o cara que sabe conversar bem com o cliente, que tem a paciência de sempre pensar no negócio do cliente com outros olhos, um olhar mais externo. E o meu é sempre um olhar mais sentado na problematização, né? Como que a gente vai resolver isso, e acho que ali é bem por causa disso. Ele sabe como tratar e a gente busca a solução. Então a gente caminhando junto tem dado muito certo, graças a Deus. Cara, que legal. Pra gente ir caminhando e criar uma linha de raciocínio, né? Pra gente chegar ali e falar sobre fidelização do cliente, acredito que toda a nossa conversa vai girar muito em torno disso. Esse é o nosso objetivo, a gente quer entregar um conteúdo muito voltado para isso, para a galera que nos ouve. Mas antes da gente já ir direto nesse ponto, eu queria que vocês contassem um pouco, pode ser resumido, mais para a gente conhecer e a galera também, a gente já criar uma certa conexão de quem era o Túlio, quem era o Thales antes da Vivaz, durante essa trajetória, até chegar ali a decisão de juntarem, criar uma agência, os passos que ela passou, e depois a gente vir em todos esses pontos e dicas que vocês vão nos dando aí para como a gente vai conseguir entregar o maior encantamento possível, a maior satisfação de cliente, fidelização de clientes. Aí vocês dois briguem aí, decide quem começa, pode ficar à vontade. Pode começar. O que acontece? Eu acho que isso é bem natural, assim, nem todo mundo começa acertando, com a gente também não foi diferente. Eu trabalhava de carteira assinada em uma empresa, até aqui na cidade mesmo, em Ibirité, e o Thales também já trabalhava, né, em uma empresa em Belo Horizonte. E aí, assim, depois de uma caminhada minha de mais ou menos uns 5 anos lá, eu entendi que para alcançar voos maiores eu precisava sair, mesmo de um cargo que era muito interessante na época e era uma remuneração até, assim, para a época muito boa, mas eu entendi que para eu alcançar um voo maior eu precisava abrir mão disso e arriscar. Então, assim, todo começo de negócio é sempre um risco e a gente começa falhando. E isso eu acho que é até um ponto muito bom para a gente trazer aqui, e essa parte de conscientização, que é, hoje o brasileiro ele tem, assim, uma ideia de que para ser empreendedor você obrigatoriamente tem que dar certo, cara. E essa autocobrança muitas vezes ela gera o fracasso do negócio. Então a gente tem que se permitir errar, e no início a gente errou justamente no ponto que a gente vai conversar hoje, que é sobre a fidelização do cliente. Então lá quando a gente montou a empresa, a gente vendia um produto, né? O Thales já veio logo nesse início, e a gente vendia um produto que exigia uma fidelidade do cliente para ele ficar com a gente. E aí acho que já foi o nosso primeiro gargalo, porque todo mundo, quando tem que comprar algum serviço e que ele exige fidelidade, a pessoa já fica receosa sobre o que ela vai receber ali. Então acho que esse foi um dos nossos primeiros erros, e isso impactou muito na quantidade de clientes que nós conseguimos captar. E aí foi até uma ideia do Thales, depois de alguns anos, né, que a gente repensasse o negócio e oferecesse alguns produtos diferentes. E aí veio a sua ideia sobre rede social.
Isso. Quando a Vivaz começou, né, inicialmente a gente era uma empresa de desenvolvimento de sites. Então o Túlio fazia a parte de administração e venda. A gente tinha um terceiro sócio nessa época ainda com a gente, que ficava responsável pela parte financeira. Só que era um produto onde a gente não tinha recorrência, então vendia-se uma vez e o valor recorrente que ele tinha sobre aquele produto era muito baixo, porque era só a taxa para manter o site no ar. E era um produto muito difícil de se vender porque a gente precisava garantir que o cliente ia ficar com a gente. E como o Túlio falou, essa cláusula contratual, muitas das vezes ela acaba assustando a pessoa. Ela ainda não conhece a sua empresa, principalmente quando via a gente muito jovem, né? Criava um pouco de receio na pessoa com esse tipo de contrato. E aí, aliado a esses dois problemas, essa necessidade de ter que ter uma fidelização obrigatória e também o volume de clientes que a gente conseguia atender e o lucro que a gente tinha com o serviço, a gente, a partir de 2018, no final de 2018, a gente teve a ideia de mudar o plano de negócio da empresa e aí a gente partiu para uma área que estava começando a crescer, que era a área das redes sociais. Então a gente criou um produto, né, que é a administração das redes sociais, que é o principal produto da agência hoje. Então esse produto ele gera para a gente uma recorrência muito grande e a fidelização ela se transformou. Hoje a fidelização do nosso cliente ela não é pela obrigação dele ter um contrato com a gente, mas à medida que ele vai conhecendo o nosso produto, a gente permite que essa fidelização aconteça de forma mais natural, mais pelo interesse dele do que propriamente por uma cláusula contratual. E isso é muito, muito legal vocês colocarem, porque nós estamos falando de 2018, vocês mudaram, né? Isso, o modelo de negócio. Mas vocês começaram em 2016. 2016. E tudo bem que a gente já está falando da era tecnológica já tem muitos anos, né? As empresas já vendem pela internet já tem muitos anos. Mas em 2016, quanto se custava para fazer um site? Em média, R$ 1.500. Isso era, sei lá, eu não vou chutar aqui, eu posso errar, mas era mais do que 2 salários mínimos naquela época? Isso, salário mínimo naquela época, 2. 2016, 15 de, é porque eu gosto de lembrar, né? 15 de 2014, devia estar R$ 780, mais ou menos. Próximo de 2 salários. Bem próximo disso. Isso. E pouquíssimas empresas, principalmente, e aí é legal o público que está nos ouvindo, entender também que vocês começaram dentro de uma cidade, que é Iberité, relativamente pequena comparada com outras cidades, né, principalmente na nossa região, e que infelizmente as empresas demoraram a cair a ficha, né, para essa mudança de mindset, de entender que a digitalização é importante. Então, na verdade a minha pergunta é essa, era muito difícil vender um site naquela época? Muito, principalmente porque a gente também foi amadurecendo essa parte, né? Na nossa primeira tentativa de vendas, quando eu fazia o comercial, eu saía na rua batendo porta a porta. E assim, 2 dificuldades a gente encontra nesse batimento de porta a porta, né? Primeiro, que é conseguir encontrar a pessoa responsável pelo negócio lá dentro e disponível para atender. Então, isso raramente acontecia. E às vezes deixava assim um cartão, alguma coisa, e para a pessoa retornar era realmente algo muito raro. E o segundo é que nem todo mundo tinha realmente um mindset, né? A mente aberta para entender que estar presente no digital, na época, já era tão importante quanto físico. E assim, depois veio aí, assim, de um ponto de vista social e humano muito ruim a pandemia, mas para o nosso negócio em específico ele foi muito bom, porque ele forçou todo mundo a ter essa mudança de mentalidade e enxergar o digital com outros olhos. Então, antes da pandemia de 2016 até 2019, a gente teve assim, uma relação muito grande para a conquista de novos clientes. E a gente começou com muito erro, que era bater porta a porta. A gente chegou até a ter vendedor porta a porta, né? Um vendedor externo. Até a gente perceber que até para o nosso negócio era mais vantajoso a gente ter outras formas de captação do cliente ali, do que propriamente ter esse modelo antigo, que é realmente de um vendedor, pega a pastinha ali e vai batendo negócio por negócio. Então essa era a nossa dificuldade aí em 2016. Não, e legal que o Túlio colocou ali que foi uma sacada sua, né, Thales? Vamos mudar isso, vamos fazer. Como que veio isso? Porque você colocou ali, a gente já vai falar sobre essa situação da Vivaz hoje, do que ela oferece,
de como vem a fidelização, né? Deixar de ser algo obrigatório para ser algo desejável e assim por diante, mas antes da gente tratar desse ponto, como foi sua sacada? Pô, vou parar de vender site, e aí a gente está falando, fazer um contexto, né? De uma pessoa que você mesmo colocou aí, que é muito mais operacional do que pensar na comunicação em si. Era um cara que estava por trás ali, talvez, não sei se você tinha relacionamento com todos os clientes, então talvez você não sentia as dores que os clientes estavam sentindo. Como que veio sua sacada para isso? Cara, é realmente isso. Eu não tinha contato quase que nenhum com os clientes. Até hoje eu tenho mais contato, né, com os clientes, mas o que eu fazia, hoje a gente tem uma gestora, né, que faz também, é uma boa parte disso, então meu contato com o cliente realmente ele não é muito amplo. Mas essa sacada ela veio de um problema pessoal. Eu precisava comprar uma peça de computador e eu perguntei na loja, eu falei assim, pô, mas seu Instagram tem algum vídeo de serviço seus fazendo, para mim ver como é que faz a montagem? E o cara falou assim, não, a gente não mexe com isso. Aí eu comecei a perceber que várias empresas não tinham demonstração dos serviços delas nas redes sociais. E comecei a questionar por quê, né? E a grande maioria, o problema não era porque não queria estar lá, mas porque não tinha tempo para poder fazer esse serviço. Que é um grande problema dos pequenos empresários hoje. Exato. Então aí a ideia veio através disso, e a gente tinha um primo, né, um esposo de uma prima nossa, que também estava iniciando nessa jornada de trabalhar com marketing inbound, que é um pouquinho diferente, mas também relaciona com isso. E aí a gente conversando com ele, a gente pegou algumas dicas, e só que o valor era muito alto, cara. Eram serviços muito caros. E a gente não enxergava isso. Então a gente fez um serviço muito barato. Na época, quando a gente começou, era R$ 99,00 por mês. A gente contratou esse serviço. Isso. Eu e o Túlio mesmo que fazíamos. Então a gente ficava até de noite aí fazendo arte para tudo quanto era segmento que a gente nunca tinha ouvido falar do que fazia a empresa. A gente fazia o contrato e estudar o que era um negócio que ela vendia, para aí poder fazer uma publicação no Instagram, para poder movimentar as redes sociais daquela empresa. E aí a gente começou a ver que era um mercado promissor, mas um mercado promissor que tinha muito tubarão também. Então a gente era peixinho, o mercado tinha muito tubarão. A gente resolveu começar a atender aonde os tubarões não conseguiam enxergar. Então, desde o princípio, a proposta da Vivaz é que ela atenda, a gente tem a preferência, né? Não que a gente não queira atender, mas a gente sempre busca atender aquele médio e pequeno empresário, porque a gente entende que o nosso serviço é um serviço que cabe dentro do orçamento de uma empresa pequena e que existe espaço para todo mundo. Então, a gente começou com Ibirité, aí fomos buscar clientes em Sarzedo, fomos buscar clientes em Mário Campos, Brumadinho, todo mundo que estava para trás, e hoje, graças a Deus, a gente tem cliente em Brasília, tem cliente na Bahia, então muda bastante o negócio, mas a ideia veio disso, de uma necessidade pessoal minha, de conseguir ver um conteúdo de uma empresa na internet e ela não ter. E aí, graças a Deus, algumas empresas de pessoas que a gente tem em proximidade, como vocês, a própria empresa que o Túlio trabalhou, algumas empresas de familiares, de conhecidos, foram as primeiras a abrirem as portas para a gente, e aí a gente começou a criar nosso portfólio e por aí começou a deslanchar. E foram as primeiras empresas a terem resultados também. E assim, só para poder completar, que eu acho que foi uma virada muito importante para a empresa em si, e eu acho que isso influenciou demais no nosso modelo de negócio, é que nós paramos de vender para poucas pessoas produtos muito caros e a gente começou a vender para muita gente produto bem acessível. Então, assim, a ideia de ter um novo produto em si não foi o que mudou a empresa. O que mudou foi realmente a nossa mentalidade de funcionar como se fosse realmente um fast food de marketing. Então, assim, como o McDonald's e Burger King, eles não vendem o melhor hambúrguer, mas eles vendem para uma quantidade muito grande e é um produto ok, é um hambúrguer gostoso, não é o melhor, mas é bom. Então a gente começou com essa ideia de realmente se portar aí como se fosse um fast food de marketing e a gente vender para cada vez mais pessoas. Então isso fez total diferença, assim, aliado ao novo produto, essa nova mentalidade e posicionamento da agência em si. Isso é legal porque o que o Túlio falou aqui, e que o Tassi também,
as empresas que ofereciam esse tipo de serviço eram empresas que tinham preço muito alto, né? Então, vocês encontraram uma forma de trazer um produto para o pequeno empresário, com valor acessível, que talvez ele não teria acesso só quando a empresa dele cresceu e não ia ter acesso, porque a empresa ia quebrar, velho. Talvez o cara não estava nem pensando nisso, né? Uma vez que eu pesquisei era, sei lá, X mil reais mensal. Eu não quero saber disso mais, isso está fora da minha realidade. Isso. Aí quando vocês chegaram foi um boom nisso daí, né? Sim. E outra coisa interessante também, que o Thales colocou aí, e quando ele teve essa sacada, porque ele passou por aquela situação. E hoje eu acho que algumas pessoas também ela têm dificuldade de entender a função da rede social. Então, às vezes, a gente acha que rede social é só para alcançar mais pessoas. Eu tô com minha rede social aqui, vou começar a colocar até tráfego pago, não sei o que, vou investir, vou contratar, vou fazer. Só que ele esquece também que a rede social pode ser algo para fidelizar. Porque quando você pega e começa a criar conteúdo para mostrar a qualidade do seu serviço, aí você começa a gerar fidelização. Principalmente o cara que vende produto, começa a mostrar a qualidade do produto, como que usa, como que funciona, ele está fidelizando também, porque isso é um diferencial da empresa dele para outras empresas. E isso foi algo que a gente aprendeu também nessa parte da recorrência. Porque é muito mais fácil você vender sempre para quem já confia em você, e aí entra até no nosso principal assunto de hoje, que é a fidelização, do que todos os dias, quando começa o mês, você ter lá, nossa, eu tenho que vender para 100 clientes. Isso fica até impossível, assim, você fazer esse número todo mês. Então, quando você constrói esse relacionamento de fidelização, de proximidade, isso realmente ajuda você a manter as suas vendas recorrentes e a conquistar novos clientes aí. Cara, e é legal a gente ir colocando esses pontos, né, como a gente está falando aí muito sobre redes sociais, o principal trabalho de vocês hoje. Sim. E a forma que vocês fidelizam o cliente, a gente vê como que as próprias redes sociais em si, elas vão se transformando e como que os usuários dessas redes sociais também se transformam para no final, no fritar dos ovos ali, vamos dizer, o que a gente precisa, o que as empresas querem, ou é vender, ou é fazer com que o seu cliente vá à sua loja para comprar. Então, dentro de tudo, é fazer uma receita dentro dessa situação. E a gente vai vendo como que as redes sociais não aceitam mais as empresas que não têm esse foco. O cara posta lá um produto sem preço, e isso é um meme, né? Eu acho que vocês já postaram muitas vezes sobre isso, e é um sofrimento mesmo da pessoa que quer saber sobre o preço do produto. Aí o cara posta lá um produto e coloca lá, preço inbox. O cara não vai chamar. Não vai. A pessoa não vai perder tempo. Aí manda, aí talvez o tempo de resposta é 1 hora. Hoje, 1 hora para nossa comunidade, vamos dizer assim, né? Para as pessoas imediatistas que a gente está vivendo, é o tempo do cara já comprar esse produto 3, 4 vezes em outra loja, em outra situação. Às vezes perde venda, né? Porque às vezes se tivesse o preço, o cara... E aí o que eu queria entender de vocês é como que vocês fizeram isso, né? Mostraram essa evolução da rede social, a evolução do próprio mercado como um todo para os clientes de vocês. Porque vocês atendiam, vamos colocar assim, vocês atendiam contabilidade, que era a gente, né, focado só em serviço contábil, era quase que um tabu uma contabilidade falar de preço, né? A gente não falava de preço antes, em 2015, 2016, alguém queria saber preço, a gente tinha que embalar dentro de um envelope e mandar pro cara e falar assim, vê aí o preço, né? Antes era bem... Existia a resistência até do cliente, né? Tipo assim, como é que é o seu contador? O cara não ia na contabilidade, ele perguntava a outra pessoa, como é que é o seu contador lá? E aí vários outros segmentos que vocês atenderam, que como vocês colocaram, vocês não nicharam, né? Vocês abriram o leque e eu acho que isso é muito legal, porque vocês entenderam vários mercados. Como que foi colocar isso na cabeça do empresário, da pessoa que queria contratar, tinha condições de contratar, mas nem sempre estava pronto para ter esses serviços? Porque isso é uma dificuldade também na fidelização do cliente. Sim, e isso acontece ainda hoje. Criou-se na pandemia, como a gente tinha dito, um momento muito próspero para a gente apresentar este produto. Mas ele também trouxe uma ideia assim, para pessoas mais leigas que se eu anunciar na rede social eu fico milionário. Então às vezes a gente tem muito uma pessoa que ela não entende como funciona e ela acha que é muito simples esse gap e que na verdade ele é médio a longo prazo, ele não vai acontecer da noite para o dia.
Então hoje o maior desafio nosso em si, ele não é em o que colocar na rede, mas mais da conscientização desse público que não frequentava esse ambiente, dele entender que lá também, como no negócio físico dele, as coisas não acontecem da noite para o dia. E isso é realmente uma construção. E aí o André trouxe um ponto que eu acho que é importante para isso, que é a parte do relacionamento. E isso a gente tem trabalhado muito com os clientes e até, assim, é até um novo produto da agência hoje, que é um serviço social media. Que as redes sociais, elas têm caminhado cada vez mais para essa construção de relacionamento. E não, eu quero vender esse copo, eu posso esse copo, alguém compra esse copo. Ela trabalha o relacionamento e aí as pessoas criam um desejo de adquirir o produto ou o serviço. Então, hoje, até esse serviço social media é algo que a gente pensou, assim, junto da busca de alguns clientes, pela dificuldade de construir essa conexão. Então, a gente tem até um novo colaborador que ele vai até a empresa do cliente para fazer essa aproximação, para pegar o celular, gravar uns stories, para, às vezes, forçar o cliente a fazer isso e ele ser a cara do próprio negócio. Então, essa criação de conexão e essa passar isso para a mentalidade de um cliente que não faz parte desse universo é o nosso desafio hoje, porque normalmente as empresas que fazem esse tipo de contratação, a gente tem uma metade ali, né, que são de pessoas mais jovens e uma outra metade que são de pessoas de mais idade, que a gente faz a venda tentando fazer essa conscientização para ele ser um cliente ali de longa data com a gente. Que doideira, hein? Outro ponto que a gente tem uma certa dificuldade é o cliente também entender que nem todo o conteúdo da rede social vai ser viral. Então, o cliente ele tem expectativa de que um Reels que ele faz, uma publicação que ele faz no Instagram, ele vai ter 100 mil curtidas, que todo mundo vai amar a empresa dele. E é difícil colocar na cabeça do cliente, às vezes, que o perfil empresarial dentro de uma rede social ele é completamente diferente de um perfil pessoal. O perfil pessoal, hoje, a gente tem vários virais, que são dancinhas, o luva de pedreira aí chutando uma bola no gol. São coisas que propriamente não estão ofertando nenhum serviço ou contando nenhuma história específica. Está mais ali para diversão mesmo, para entretenimento. E o empresarial tem que trabalhar de forma contrária. Você precisa conseguir demonstrar a seriedade da sua empresa ali para a pessoa entender que o produto ou serviço que você está oferecendo, ele é mais do que uma dancinha dentro de uma rede social. Ele é realmente um produto que pode impactar e gerar algo positivo para a vida de outra pessoa. Então, trabalhar esse comportamento é algo que a gente tenta fazer sempre, para o cliente entender que às vezes não vai ser o número de curtidas, mas o volume de pessoas que vão estar acionando a rede social dele e identificando que ali dentro tem produtos que podem resolver a vida dele. E até fazendo um parênteses no que você tinha comentado, né, da gente ter esse leque muito diverso de segmentos, é até engraçado, cara, porque assim, hoje eu entendo algumas coisas que eu nunca teria interesse de pesquisar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, chega a época de frio, como a gente tem muito cliente de estética, eu já sei que é momento de fazer peeling, que é um procedimento que não pode tomar sol, umas coisas assim que eu nunca pesquisaria. São coisas muito aleatórias. A gente começa a ter noção porque a gente realmente entende o que o cliente vende. Então, a gente vai se aprofundando em segmentos muito diversos. Então, a gente tem lá sex shop, tem muito cliente de estética, a gente começa a ver que estética tem vários ramos diferentes e a gente vai se aprofundando em cada um deles. Tem muito cliente que presta serviço, então a gente tem clientes desde um aluguel de impressora até realmente um sex shop e uma contabilidade, que assim, são formas totalmente diferentes. De trabalhar, do que vende, de quem atende, do profissional que está por trás. Isso, top. E principalmente pensar em eu estou representando essa empresa nesse momento e a minha comunicação com o cliente final tem que ser de forma diferente. Então, hora da gente apresentar um serviço de contabilidade vai ser totalmente diferente de como a gente vai apresentar um serviço de um sex shop, por exemplo. São públicos distintos. Ainda bem, né? Cara, e o principal assim, que eu acho no ponto de fidelização do cliente é honestidade. A gente tem que ser honesto com quem a gente está trabalhando sobre aquilo que a gente sabe fazer, como que a gente faz, quais são as limitações e o principal, não focar em simplesmente ter a sua receita através daquela pessoa, mas em ajudar aquele negócio a ser construído. Nós temos algumas experiências, igual o Túlio falou, a gente trabalha com segmentos variados. A gente trabalha com uma fazenda, por exemplo. A gente faz publicação para uma fazenda e para o sex shop.
E é interessante isso, porque a Fazenda, por exemplo, é um cliente que quando entrou com a gente, ele entrou no nosso maior plano, então ele pagava um plano mais caro que a Vivaz tinha, e o nosso resultado com ele não casou. Infelizmente, o segmento dele que a galera gostava de ver era realmente o boi lá no pasto, e não queria uma arte bem feita, não queria algo bem pensado. O pessoal queria ver o boi lá, o boi sendo tocado, o dia a dia da fazenda operacional. E aí a gente abriu o jogo e falou assim, olha, realmente a maneira como a gente trabalha, esse encaixe não está perfeito. E essa honestidade fez o cliente querer continuar com a gente. Então, a gente não trabalha no plano mais caro, a gente trabalha no plano mais básico, mas a gente não perdeu o cliente, não perdeu a renda, né, daquele cliente, porque ele entendeu que mesmo o público dele não tendo aquilo como preferencial, ele entendia a importância de ter informação técnica sobre o serviço dele, também na rede social dele, para tirar a dúvida das pessoas. Legal. Então, honestidade, você falar a verdade com o seu cliente é a maior maneira de você fidelizar ele. Porque ninguém está livre de passar por dificuldade ou por algum problema, ninguém está livre de cometer um erro. Só que se você joga de forma limpa com o seu cliente, a chance dele entender que você errou, que você falhou, é muito maior do que se você tentar arrumar uma desculpa para quando você erra. É legal a gente já entrar assim, de cara nesse assunto, né? De vez, nessa situação de fidelização de cliente, que hoje está cada vez mais comum falar sobre isso. E o pessoal tem trago muitos estudos, muitas informações muito coerentes para isso, que é falando sobre a experiência do cliente, que é falando sobre o sucesso do cliente, que é falando sobre a própria fidelização dele, a manutenção dele. Mas tudo isso passa exatamente pelo que vocês dois colocaram, que é o relacionamento com o cliente. Hoje, quanto mais relacionamento a gente tem, mais fiel a gente é àquela empresa, ou àquela pessoa, aquele serviço que a gente decidiu contratar ou decidiu ter ali. E como que vocês fizeram isso dentro da Vivaz? Vocês desenvolveram um serviço, um produto que atingiu ali um volume muito grande de pessoas, um volume muito grande de empresas, e automaticamente aumentou o volume de relacionamento que precisava ter. Eu estou entrando nesse ponto porque eu acho que é muito legal a gente falar sobre essa fidelização não só de um cliente, mas em um volume de segmentos diferentes, de personalidades diferentes, de negócios diferentes, que foi muito parecido com o que a CNPJ viveu. Porque a CNPJ também passou por um período de transformação, onde a gente decidiu não trabalhar por margem, trabalhar por volume. Em vez de eu atender uma pessoa que dava uma receita muito grande, eu atendo 10 que dão receitas menores, como vocês colocaram. E isso trouxe, eu não vou colocar como dificuldade, mas trouxe várias oportunidades, porque teve a oportunidade de conhecer mais pessoas, relacionar com mais pessoas, conhecer outros negócios. E como que vocês levaram isso para dentro da Vivaz e para dentro da equipe? Porque só vocês dois não conseguiriam fazer isso. Como que foi esse processo, essa trajetória de relacionamento para chegar nessa satisfação do cliente? 5 minutos de conversa com o Túlio e todo mundo apaixona. Assim. Mas isso é legal, mas É o mal dos Túlios. O problema é o pós, né? Porque a gente não consegue ter todos 5 minutos de conversa com todos os clientes todos os dias. E aí sempre precisa ter a retaguarda ali. Como foi criar isso, né, uma retaguarda, dentro da Vivaz, com pessoas que talvez não viviam negócios como vocês vivem e não entendiam as dores do cliente como vocês entendiam? Essa construção ela não aconteceu da noite para o dia. Quando a gente teve essa virada de propósito de negócio lá em 2018 para 2019, que nós entendemos que seria mais vantajoso a modalidade de atender mais clientes e ter um volume, nós começamos a planejar primeiro a parte interna, que era quando a gente conseguir atingir esse volume, como nós vamos fazer esses atendimentos. E isso foi muito importante. Porque quando a gente começou a crescer, a gente já sabia para onde ia, e não a gente teve que ficar parando e repensando o negócio sempre. Então, nessa modalidade, nós já havíamos pensado, né, internamente em um funcionamento distribuído em células. Então, nós teríamos ali a parte criativa, né, que é o operacional, a criação de todos os trabalhos que a agência faz. E essa célula em específico, ela teria um líder que faria uma parte do relacionamento pós-venda. Porque como eu fico muito focado na venda e a gente precisa de um volume muito grande,
para o volume de clientes que tem hoje, eu não consigo fazer o relacionamento do pós-venda. Quase impossível, né? Não tem horas suficientes no dia. Então a gente pensou nisso e fazendo essas divisões de célula, que eu acho que foi até um ponto bem legal que a gente conversou no ano passado, um ano atrás a gente estava com a expectativa de quando tivesse, né, o nosso segundo encontro, a gente está com essa célula formada e foi um êxito, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu concluir. Hoje a gente tem essa primeira célula rodando. E a segunda já também com 2 colaboradores já dentro da segunda célula. E aí nessa célula surge um cargo novo, que a gente já tinha planejado ele antes, que é um gerente de contas, que é a pessoa que vai fazer ali um feedback de resultados e um relacionamento com o cliente. E assim, é fantástico isso, porque além dela criar essa aproximação com o cliente, de passar um resultado para ele, que isso é bem legal, principalmente para o nosso segmento, porque ela conta de onde a audiência está vindo, e às vezes o cliente casa isso com o pessoal dele. Chegou um cliente, sei lá, de Sarzedo, e a gente falou que ele estava tendo audiência em Sarzedo, então as informações começam a casar, ele sabe de onde o cliente dele está vindo. E além disso, esse gerente de contas, ele começa a ver necessidades do cliente, porque quando ele se aproxima, ele vê, esse cliente precisa disso a mais, esse cliente está com isso sobrando, então vamos jogar limpo, que é o que está em solo. Vamos fazer para ele, às vezes, uma proposta de redução, que acho que vai ser viável. Então, essa proximidade com esse gerente de contas, ela acontece muito, e isso cria essa aproximação com o nosso cliente. Então, todos os meses, nosso gerente de contas vai lá e dá um feedback para cada um dos clientes. Não é algo geral, é bem personalizado, ela realmente analisa, e isso tem criado essa proximidade e já deu um impacto bem legal na retenção, né? Bem legal. Porque a gente avalia muito que é a reposição dos clientes, né? Então, se todos os meses eu fecho 10 clientes, mas eu perdi 10 clientes... Não adianta nada. Não impacta no meu mês seguinte. Uhum. E esse cargo ele já tinha sido pensado para isso antes mesmo da célula existir, quando a gente planejou o modelo de negócio. E, assim, com 2 meses e meio que a gente tem um profissional executando essa função, a gente já teve, graças a Deus, assim, uma redução muito significativa dos clientes que deixam o serviço aí ao longo do mês. Então a gente chegou a bater no mês passado zero perdas. Isso é legal. E isso foi, assim, sensacional. E é muito legal, na verdade, até fico meio que emocionado vendo essa trajetória de vocês, porque esse caminho de fidelização do cliente, esse caminho de trazer uma experiência para o cliente diferente, é um caminho que pouquíssimas empresas pensam ou pensavam nisso, e empresas que pensaram nisso, já estruturaram isso, saem na frente, né? Hoje a gente é um grande exemplo, a gente vive o exemplo de vocês aqui dentro, vendo vocês fazendo isso, mas isso está muito alinhado com o que a CNPJ fez. A CNPJ ela fez algo muito parecido, a gente dividiu o segmento, a gente colocou pessoas especializadas que não eram especializadas para se especializarem em negócios específicos. Então a gente tinha lá, por exemplo, uma pessoa que atendia todos os segmentos. Falou, poxa, vamos dividir isso? Mas por que a gente vai dividir isso? Para ficar mais fácil, mais difícil? Não foi por isso. Foi porque o cara que tem um mercado, o cara que tem ele tem um negócio comercial, vamos dizer assim, ele tem tempo em horário diferente que um cara que presta um serviço tem. Então eu não posso colocar as pessoas para fazerem o mesmo relacionamento. Ou relacionar com o Túlio e com o Thales, que é uma empresa de serviço, é completamente diferente de relacionar com o senhor Joaquim, que tem uma mercearia. Então a gente foi levando para esse lado também, pensando sempre na fidelização, mas muito voltado para a experiência do cliente. Hoje, quanto maior e melhor a nossa experiência, mais vezes a gente quer voltar e ficar próximo daquela empresa. Então a gente veio fazendo esses segmentos e veio trazendo não um nicho para a empresa, mas um nicho de atendimento, muito parecido, né, com o que vocês estão desenvolvendo agora, e sempre tendo uma pessoa focada no empresário, né, naquele cara. E acaba virando quase que pessoal. Quase não, vira muito pessoal, né? Porque o cara precisa de alguma coisa, talvez não tem nada a ver com o serviço que a gente está prestando. Pô, quantas vezes vocês não devem ter recebido lá? Se eu fosse falar de contabilidade, quantas vezes eu já recebi indicações de vocês de contabilidade? E aí eu poderia imaginar de centenas de coisas que os clientes perguntam,
não porque vocês sabem a resposta, mas porque vocês estão próximos dele. Isso a gente vive aqui também, isso é muito legal. Cara, assim, igual o Túlio falou, esse relacionamento, a gente trouxe ele para dentro da equipe, e a partir do momento que a gente começou a criar senso de pertencimento de quem estava dentro da Vivaz. E isso é uma coisa que eu vejo que muitas empresas acabam deixando de lado. Pensar no colaborador como somente um colaborador e não como um parceiro seu também. Aquela pessoa está levando o nome da sua marca, está levando o nome da sua empresa, ela está levando a sua palavra. Então, a partir do momento que a gente criou esse senso de pertencimento dentro dos nossos colaboradores, esse relacionamento foi se estreitando cada vez mais, porque no dia a dia, tanto o Túlio quanto eu, a gente não tem tempo para acompanhar todos os grupos, mas cada grupo ele tem um web designer que vai ser responsável por fazer aquela publicação. E o web designer ele tem que entender a problemática de cada cliente, ele tem que entender o que o cliente quer e saber relacionar aquilo. E aí sim ele aciona o gerente de contas quando ele não consegue, extrapola, né, a capacidade dele ali de compreender, de negociar com o cliente que o cliente quer. Então esse senso de pertencimento geral que a gente tem hoje dentro da equipe é o que alinha tanto a expectativa do cliente quanto a gente e ajuda a gente a manter essa retenção. Então são estratégias algumas que a gente copiou de vocês aqui, da maneira como vocês se relacionam, e que eu acho que são grandes responsáveis para a gente conseguir manter essa fidelização, porque além da fidelização do cliente, você também precisa da fidelização do seu colaborador. Você precisa saber com quem você pode contar, você precisa saber quem vai estar ali para te socorrer no momento de mais aperto. Então passa por isso, e o seu cliente tem que enxergar que aquela pessoa ela não está ali só para receber um salário, ela está ali também porque ela se importa com a empresa, porque ela se importa com o que ela está fazendo, com o que ela está desenvolvendo. Então é diferente quando o cliente chega e ele fala com a gente, nossa, tem 4 anos, igual a gente vai ter um desligamento agora de uma colaboradora, para uma oportunidade que ela quer viver diferente do nosso segmento. E é muito interessante, alguns clientes falam assim, mas tem 3 anos que a gente está trabalhando junto e tal. Essa fidelização também é importante, porque se o cliente fica vendo que quem atende ele troca toda hora, dificulta ele a ter confiança naquela empresa. Porque se nem as pessoas querem participar daquela empresa, por que eu vou querer ser cliente dela? Então é um ponto importante também que eu acho que as empresas têm que pensar. Cara, que legal, né? Se a gente fosse listar aqui já algumas dicas, pensando nessa fidelização do cliente, eu vou colocar algumas, vocês coloquem outras aí, porque eu acho que é interessante o pessoal ter isso. E nos colocamos à disposição, acredito que vocês também estão à disposição, né? Qualquer situação dentro do seu negócio, que você pense que você precisa melhorar a fidelização do seu cliente, procura a gente, manda mensagem para o privado, manda mensagem para os meninos, que, igual o Thales colocou muito bem, não existe uma receita de bolo que vai fazer funcionar para o seu negócio. Mas os passos que as empresas passam, eles são muito parecidos, né? Nós somos uma empresa de soluções empresariais, que é completamente diferente de uma agência de marketing, soluções que os meninos vendem, mas que a gente age de formas muito parecidas. E gera resultados que a gente espera, que é a fidelização do cliente. Então, já pensando nessa lista, eu vejo que a gente buscar um propósito para a empresa, ele é fundamental, porque a gente não fica preso ou fiel a alguma coisa que não tem um porquê ou um para quê. Então, a empresa precisa ter um propósito. E isso que o Thales colocou por último também, eu vejo que é um ponto extremamente importante, que é fazer com que as pessoas sintam, e aí não só as pessoas internas, porque isso é extremamente importante, os colaboradores, mas as externas também, como vocês fazem, né? E fazem isso muito bem. Poxa, eu tenho clientes que fazem parte da Vivaz, que envolvem aqui no nosso conteúdo, que participam disso. Então, ter um propósito e ter envolvimento tanto interno quanto externo, acho que são 2 dicas muito boas aí para o pessoal que está começando ou já está pensando em buscar a fidelização dos clientes deles. E aí vocês podem ficar à vontade em colocar outras, porque tem muitas, né, pessoal? Toma nota, porque isso vai mudar o negócio de vocês. Um ponto que eu e o Thales sempre discutimos, eu acho que é importantíssimo para a fidelização do cliente, é a gente entregar mais do que foi contratado. Show. Cara, isso é fantástico. Imagina, você comprou, sei lá, a camisa do seu time de futebol. Aí, junto da camisa, você foi lá e ganhou, sei lá, 1 milhão. Algo que às vezes não custou tanto, mas isso vai te fazer comprar naquela loja talvez pro resto da vida. Uma ação cria conexão para sempre. Top. Então... E é legal, só um parênteses bem curto nisso daí, Túlio, pra você continuar com a sua fala, que muitas vezes essas ações, elas são muito baratas. Sim. Pode ser um bilhete. Poxa,
Thales, muito obrigado por ter comprado aqui a nova camisa do Cruzeiro, você é um sócio 5 estrelas especial. Poxa, tudo bem que já está envolvido ali paixão, sentimento por um time, assim por diante, mas se fosse em outro negócio, em outra situação, você comprar um presente para a esposa, um tênis, qualquer coisa, essas pequenas ações geram uma conexão muito grande que o cara nunca mais esquece. Pô, quantas vezes, você tá um exemplo aqui, é cliente nosso, vocês também estão muito próximos, o pessoal da Giovana Lima, todas as vezes que eu faço uma compra lá, as meninas mandam um bilhetinho e eu tenho todos guardados. Eu não sei se eu vou ler de novo, eu não sei se eu vou usar para alguma coisa, mas isso é legal porque faz com que a gente compre lá de novo, faz com que a gente volte lá de novo. E pensando nessa fidelização, o que é bem legal também de um passo seguinte é que quando você compra da primeira vez, normalmente você cota. Então, você chegou aqui, conversei com vocês, gostei demais do que vocês apresentaram. Provavelmente eu vou em outra empresa que presta o mesmo serviço, vou conversar com eles também e vou ver. Depois vou analisar custo-benefício, ver o que cada um tem uma proposta de entrega diferente e vou fazer a minha primeira opção. Se a partir dali eu começo a receber esse pouco a mais do que eu esperava, do próximo serviço que eu preciso eu já não coto, porque você já é minha referência e eu vou comprar com você. Então, vou dar um exemplo de barbearia. Às vezes você foi lá, olhou o preço em outro, os dois barbeiros cortam bem ali. O que às vezes te entregou, foi lá e fez uma barba, não te cobrou no dia a mais ali, depois você já está fazendo com ele N outros procedimentos, que você já não está mais preocupado em preço, você está preocupado numa relação que tem valor. E esse valor é o valor de aproximação, de construção, de relacionamento. Então isso passa para um outro nível. E aí é que está a fidelização do cliente, né? Quando ele passa a te enxergar não mais como preço, e sim que você é algo que tem relacionamento, que tem valor e que tem uma entrega diferenciada. Exato, eu tive uma experiência dessa até interessante sexta-feira agora, cara. Sexta-feira eu marquei para cortar cabelo e o meu barbeiro, para variar, Tava cheio. ele errou o horário lá e eu cheguei, a barbearia tava lotada, cara. Aí eu já fiquei em pé da vida, né? Eu falei assim, pô, velho, marquei o horário para não precisar agarrar aqui e aí. Só que a forma como ele lidou com o atraso dele, né, com os problemas que ele tinha enfrentado ao longo do dia, não me fizeram criticar, porque na hora que eu sentei numa barbearia, era sexta-feira, eu tinha marcado para cortar cabelo às 6h20, ele foi me atender, já era 7 horas da noite. Então já tava liberado já. Na hora que eu sentei na cadeira, ele falou assim, não, cara, toma uma cerveja aqui porque eu atrasei. E a cerveja saiu de graça. Então, uma cerveja já desinibiu a minha raiva, né, pô, atrasou comigo, mas ele me fez compreender melhor que não foi por intenção, que ele realmente teve um problema, atrasou. E para amenizar a minha perda ali, um afago, né? Tipo assim, não, toma uma cervejinha aí, desculpa. Já marcou o próximo corte lá? Já marquei. Então dá certo. Até reconhecer, né, o erro ali, isso ajuda a honestidade. Até eu tive uma experiência dessa também. Eu comprei uma maquininha de cartão, cara, marcou para chegar tal dia, tô esperando a maquininha. No dia que chegou, eu falei, gente, mas demorou. Eu acabei de uma cartinha de pedido de desculpa, explicando por que não chegou. Aí eu falei assim, não. Acontece. Bravo pra danar mesmo, acontece. Então saber reconhecer o erro também é algo que pode fazer. Jogar limpo é muito importante mesmo. E assim, nessa parte de fidelização dentro da empresa mesmo, fidelização interna, acho que uma das dicas mais importantes é aprender a delegar. A gente tem um senso, né, de pertencimento, de querer controlar tudo. E isso às vezes acaba atrapalhando, porque quem controla tudo, na verdade, não controla nada. E esse é um problema dos pequenos empresários hoje, né? O medo de perder as coisas ali na mão, de uma coisa escapar. O cara fala, poxa, mas eu mesmo vou cuidar do meu financeiro, eu mesmo vou cuidar do meu marketing, eu mesmo vou cuidar dos meus colaboradores, eu vou vender, e aí fica um monte de coisas na mão. E se jogar tudo para cima, não consegue pegar nada. Exato. Então, assim, delegar é muito importante. A gente tem algumas ações dentro da Vivaz que ajudaram muito a gente. A gente tem hoje o prefeito do escritório. Cara, então, é fantástico isso. A gente ainda vai implementar isso daqui no CNPJ, mas você já viu a história? É legal demais. Conta aí, quanto que é. O prefeito do escritório, né, uma ideia que eu copiei, na verdade, de uma empresa muito maior, que é a Sambatec. O Gustavo Caetano é um dos caras que mais me inspiram. E ele fez isso no escritório dele lá na Samba e eu trouxe para dentro da Vivaz.
que a ideia é que a empresa disponibilize uma verba, né, todo mês para os funcionários, para que eles decidam como que eles querem gastar aquela verba lá. Então, vira chocolate, vira bala, vira um almoço, vira um lanche. Então, dar essa verba para eles administrarem, tira da gente que está na administração a responsabilidade de ter que se preocupar o tempo inteiro com o bem-estar do nosso colaborador. A gente entrega para eles as ferramentas para que eles construam um ambiente dentro da empresa que seja agradável para eles estarem lá. Então a gente tem a verba ali todo mês, eles revezam, eles mesmos decidem quem que vai ser o prefeito, então cada mês eles optaram por ser mandatos mensais, então cada mês uma pessoa é o prefeito, todo mês aquela pessoa que foi eleita o prefeito, ela recebe um valor e aí cabe a ela decidir o que ela vai fazer com aquele valor para gerar bem-estar para todos os outros colaboradores. É algo que a gente vê que cria uma dinâmica dentro da equipe bem legal, os meninos interagem muito, né, por causa dessa demanda e tira das nossas costas, né, mais uma obrigação que seria a obrigação de pensar, não, o que a gente vai fazer esse mês para fazer um agrado para o pessoal aqui, que o pessoal está trabalhando difícil, muito, né? Porque a gente às vezes não sabe, você não consegue entender o que eles mais estão precisando, porque empresa a gente sabe que existe a comunicação interna entre os funcionários também, né? Que a gente brinca da rádio peão, né? Sim. A gente sabe que nem tudo chega até nós, não porque a gente não quer ouvir, mas às vezes até a pessoa fica sem graça de falar, de comentar. Então há uma ação que a gente ajudou muito a ter essa fidelização interna, delegar, sentir, os meninos sentirem que a opinião deles é importante, que o que eles fazem dentro da empresa tem valor, que eles podem opinar, que a opinião deles vai estabelecer, saber ouvir os dois lados. Então a gente não está livre de ter problema com o cliente, mas é mais importante, antes de apontar o erro do funcionário, a gente entender por que gerou aquele conflito, para ser honesto com as duas partes. Então é uma dica importante também, delegar para outras pessoas. Para poder concluir, o pessoal tomar nota, né, de tudo isso que o Thales colocou, eu vou dar exemplos que acontecem lá no nosso dia a dia, do quanto você se preocupar com a equipe interna é importante para a fidelização do seu cliente, que esse é o principal objetivo. Muitos dos nossos colaboradores hoje, eles recebem contatos, às vezes no particular deles, sem ser no nosso grupo de trabalho, dos clientes. Fulano de tal, gosto muito da forma como você atende, queria te indicar para uma amiga minha, mas gostaria que você mesmo atendesse e tal. Quando eles recebem esse tipo de contato, quer dizer que a conexão já está criada. E isso é importante na fidelização. E o mais legal é que, com esse senso de pertencimento que existe na equipe, pessoa que não tem a função de venda, ela vende. Por relacionamento. Então não vende para ela, né? Vende para a Vivaz. Porque ele poderia se vender ali, né? Falar, não, poxa, eu vou atender particular. Então isso é muito legal e a gente fica muito satisfeito. E essa parte do relacionamento com os colaboradores, ela é muito importante para a gente ter essa fidelização. E isso a gente está falando no modelo que faz venda de serviço. Mas para quem vende produto é a mesma coisa. Quem está ali atendendo o balcão e relacionando com o cliente final, se ele cria essa conexão, ele cria para sempre. E a chance desse cliente se tornar um cliente da vida inteira é bem legal. E aí mais um que eu acho que é bem legal assim, para a gente tomar nota, que é algo que me despertou muito, né? O Flávio Augusto, a gente acompanha bastante. Ele é muito fera, né? E o Rony da Reserva, a gente assistiu um pouquinho na escola de empreendedorismo, como que eles trabalham. E eles focam muito em pensar fora da caixa, que hoje assim está muito disseminado, mas na prática às vezes isso é difícil de se colocar. E um outro ponto que eu acho que é bem legal é se preocupar com o resultado e que todo colaborador ele tem que vestir a camisa da empresa. Quando a gente faz isso, que o colaborador ele se sinta parte, ele vista a camisa, a gente alcança tudo isso que o Thales pontuou aqui pra gente. Mas um outro ponto que é bem legal, que é de se preocupar com o resultado, e isso a gente vê lá na prática, que é o seguinte: todos os colaboradores da agência, eles não ficam presos em uma carga horária. A gente não preocupa com o horário. No final de todo mês, quase assim que unânime, os colaboradores fecham devendo entre 30 e 50 horas no mês. Para uma carga de 220, se a gente for pensar, é muita hora que eles teriam disponíveis para isso. Um quarto, né? Isso. Eles estão trabalhando um quarto a menos. Isso. Quarto a menos. Mas a gente não preocupa com o quarto a menos que ele está trabalhando, a gente preocupa com a entrega. Então, se eles finalizaram o serviço na quinta-feira, na sexta eles quiserem ficar em casa, poxa,
para a empresa tá ok, eles sinalizaram o serviço antes do prazo, eles entregaram mais do que o cliente estava esperando, que entregou mais rápido do que foi o combinado. Então isso entra em entregar um pouco mais para o cliente, então ele estava esperando o serviço ser entregue na sexta, na quinta já estava entregue. E isso entra no colaborador, porque ele se preocupa muito mais em produzir do que em cumprir hora. Então a gente não quer ninguém para ficar batendo ponto, senão a gente comprava um relógio de ponto. A gente quer alguém para entregar resultado. E essa parte da entrega ser diferenciada, eles valorizam muito e eles se preocupam muito mais com a entrega do que em cumprir hora. Então a gente não acontece lá, tipo, por exemplo, da sexta-feira o colaborador ir embora porque deu o horário dele e ele não conseguiu fazer entrega. Eu ia falar isso agora, porque pode acontecer o inverso, também deve acontecer muito, né? Muito. Então, por exemplo, sexta-feira passada, 3 horas da tarde já estava todo mundo em casa. Então pensa um sextou 3 horas da tarde aí, para quem tem uma rotina. Não é o Madeirite ainda, mas está bem próximo. Cara, isso é legal, porque essa não exigência de horário, ela cria um compromisso. Não é que a gente não quer que eles trabalhem, mas que eles se preocupem realmente em entregar o serviço. E a preocupação de entregar o serviço deles hoje é tão grande que a gente está aí com, vamos pôr desde 2019, que é quando chegou a primeira colaboradora, até hoje, dia 4 de julho, a gente nunca recebeu um atestado médico. Cara, então, isso é na mão de confiança. Então, se o colaborador fala que ele precisa ir ao médico, ele não precisa me comprovar. Eu Ele só acredito vai. nele, só vai. Ele só vai. A honestidade, a gente é honesto com ele e a gente acredita que ele vai ser honesto com a gente. Então, mesmo quando eles têm consulta médica, alguma coisa, eles não se preocupam de, olha, eu não vou conseguir trabalhar. Olha, eu tenho médico hoje de manhã, à tarde eu vou trabalhar. Então, é bem bacana. Olha, eu tenho que ficar de casa porque alguém da minha família está com Covid. Não tem problema, vai ficar em casa, pode ficar à vontade. Esse tipo de comportamento cria esse pertencimento e, graças a Deus, assim, desde 2019, que é quando a gente começou com o primeiro colaborador, a gente não tem atestado, a gente não tem uma semana que o serviço ficou sem ser entregue. É um senso de pertencimento bem legal e que atende muito bem aos clientes. E vai muito conectado com resultados, né? Em 2019, se não for problema para vocês falarem, quando vocês tiveram o primeiro colaborador, com quantos clientes vocês estavam? O primeiro colaborador, a gente estava com uns 22, mais ou menos. Vocês dois atendendo tudo. Isso. E hoje a gente está indo para 9, né? Com vocês dois 9. Isso. Vamos colocar 7, porque a gente tira vocês dois da primeira conta ali. Hoje, quantos clientes os 7 colaboradores atendem? 128, mais ou menos. Cara, assim, o resultado de todo o engajamento, do propósito, do pertencimento, do padrão de como atender um cliente, que eu acho fantástico a forma que vocês fazem, a gente acompanha muitos casos desse daqui, né? O senso de responsabilidade, o senso de pertencimento, tudo isso gera essa fidelização do cliente, porque muitas vezes essas coisas não é vista de dentro, né? Muitas vezes o cliente não sabe que o colaborador X está saindo mais cedo, ou que ele também precisa ir no médico, que ele está deixando de cumprir uma carga horária, mas que ele precisa sabe tirar férias. Que ele precisa tirar férias, mas ele sabe que o produto que ele comprou, o serviço que ele tem, está sendo entregue muito acima ou acima da expectativa que foi combinada com ele. Então isso gera essa fidelização, esse casamento de conexões. Então a gente vê como que o tratamento tanto interno é extremamente importante. Eu acho que vocês estão muito focados nisso também, né? Isso acho que hoje tem moldado e trilhado muitos caminhos de sucesso para muitas empresas. E, em paralelo com isso também o relacionamento com o cliente que gera o externo. E aí acaba gerando esse casamento aí de fidelização. Cara, é fantástico isso, hein? Muito obrigado. Não é fácil não a construção diária, mas a gente fica bem satisfeito com o resultado. E assim, eu acho que é algo tão óbvio, só que às vezes a gente não para observar o óbvio. E o Thales fica tocando muito nessa, né? A ideia de R$1 milhão, ela é uma ideia que resolve problemas simples. Porque todo mundo tem problemas simples. Então, se você resolveu um problema e atendeu uma população muito grande, você teve uma ideia de R$1 milhão. O Thales só queria saber como trocava uma peça de um computador. Exatamente. E hoje está fazendo isso para 128 clientes. Isso é top. Isso é o principal. Mas eu acho que isso é bem legal. Olha só para vocês verem um insight de como isso funciona bem, da questão da liberdade e de quem tem essa liberdade, às vezes ela procurar se dedicar muito mais.
vou dar um exemplo meu. Quando eu estava na escola, eu ficava doido para ficar fora da sala de aula. E eu não podia, porque ficar fora da sala de aula dava ocorrência, ligar para minha mãe, ia me dar uma série de problemas. E eu queria sempre matar a aula. Quando eu fui para a faculdade, na faculdade não tem ocorrência. Se eu quiser ficar o tempo inteiro do lado de fora, eu vou ficar o tempo inteiro. Ninguém liga pra mamãe, né? E isso vira, porque eu já não queria mais ficar do lado de fora. Eu já estava ficando lá de dentro por uma escolha própria. Então olha como que é muito louco essa questão da liberdade. Às vezes quanto mais liberdade a gente tem, a gente às vezes só não observa isso, mais a gente quer se dedicar e entregar. Então, assim, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, acho que dá muito para trazer para o nosso negócio, e principalmente nessa ideia de fidelizar o cliente, que é relacionamento, a gente pode tirar N exemplos, seja dentro de casa, seja no ambiente escolar, enfim, onde for, a gente pode aprender sempre um pouco mais sobre como se relacionar e trabalhar essa fidelização. Cara, é legal a gente... Se fosse colocar alguma coisa, pode colocar antes, né? Vou colocar aqui só pra gente, eu não sei se vai mudar de assunto aqui, mas um ponto que eu acho que é importante, a gente falou muito de colaborador, de liberdade, tudo, mas pensando no empresário, por exemplo, que não tem colaborador, é ele sozinho lá pro negócio dele. Eu acho que é um ponto assim simples, óbvio, que todo empreendedor deveria, né, pensar assim, mas é se colocar no lugar do cliente, que eu acho que resume muito, de muita coisa que a gente falou aqui hoje. Então, cara, o que eu posso fazer para me fidelizar o meu cliente? Pô, se coloca no lugar do seu cliente. Tem alguma experiência que você já teve assim, não, coloquei no lugar do meu cliente e deu certo? Às vezes, a maioria das experiências que talvez vocês tiveram, de serviço novo, de situação nova, talvez passou por isso. Coloquei no lugar do meu cliente. Perfeito. Acho que tem um segmento que a gente atende que isso casou muito e a gente amadureceu bastante, que é atendimento para advogados. Porque normalmente os escritórios que a gente atende, ou os profissionais liberais, eles não têm colaboradores. E quando eles têm, são outros advogados. Assim. É um segmento que normalmente poucos escritórios têm ali assistentes, sabe? Uhum. E aí é ele mesmo prestando serviço, que acho que encaixa bem no que você falou aí. E, assim, no início, quando a gente começou a prestar serviço para esse segmento em específico, a gente trabalhava muito publicações que a gente tinha lá artigo de lei ou alguma coisa nesse sentido. E isso é péssimo, cara, porque para o cliente final, se está na lei, se não está, ele não está preocupado. Pouco importa. Ele está pagando um advogado justamente para ele não saber o que está na lei. Isso. Então não era isso que a gente tinha que levar para a rede social. E a gente teve problema bom, isso foi um problema muito bom, que os clientes começaram a perceber isso junto com a gente, que eram os próprios advogados, que a gente precisava trabalhar na dor do cliente. E principalmente esse segmento que entra no outro problema que o Túlio pontuou aí, que é um segmento que não pode ter preço. A pessoa tem que chamar inbox, não tem como deixar lá. Especificamente o próprio órgão regula e não deixa. Então a gente teve um desafio nesse segmento em específico. E hoje a gente trabalha muito bem esse perfil de segmento. É um cliente que a gente tem recorrência assim, até legal. Tem performado em cima desse segmento. Não mais que o de estética, mas está ali talvez em terceiro ou quarto. E é um segmento que a gente tem que pensar muito em como essa pessoa ou advogado em si, ele vai comunicar com o cliente final. E isso pra gente foi um desafio e é um desafio para o web design, porque ele tem que ler e entender e depois ele tem que se colocar no lugar do leigo e falar, se eu fizesse essa pergunta, qual era a resposta que eu gostaria de ouvir? Isso é muito legal. Você falou que eu ia mudar de assunto, na verdade eu acho que eu ia colocar justamente essa pauta. Eu estava falando aqui, você pegou a palavra. Como que é interessante que para a fidelização do cliente, a gente passa pelo relacionamento. E para a gente ter um bom relacionamento, a gente precisa conhecer, né? Precisa se conectar. E aí a gente sofreu muito com isso, pensando em contabilidade. Contabilidade é chato. É um assunto burocrático. É um assunto maçante. É algo que... A última pesquisa que a gente acompanhou no evento que a gente participou, 6% da população brasileira conhece e 3% tem interesse em conhecer. Então, os outros 3% conhecem porque foi obrigado a conhecer. Uhum. E a gente levar um relacionamento, uma comunicação idêntica ao que a gente que tem interesse, que estudou, teve,
Cara, isso é um tiro no pé gigantesco. Vocês colocaram sobre advogado. Colocar sobre um artigo de lei, o cara não quer isso. O cara quer saber como que você resolve isso. Como que você quebra isso? Como que você faz aquilo? O cara quer pegar a rede social lá e ler e falar assim, brigas com o vizinho, como resolver? Ele não quer, tipo assim, um artigo... Resolva assim, resolva dessa forma. E isso trouxe pra gente, trouxe pra CNPJs, uma conexão totalmente diferente. Hoje, as pessoas que são, felizmente, né, todas as pessoas do nosso time estão muito envolvidas com o nosso processo, mas as pessoas que mais relacionam com os nossos clientes são as pessoas que têm menos experiência técnica. As pessoas conhecem a técnica, sabem o que poderiam fazer na execução, mas são pessoas que não viveram essa técnica. Por que a gente escolheu isso? Por que a gente treina as pessoas para isso? Porque quanto mais treinado tecnicamente, mais tecnicamente a pessoa vai comunicar. E aí a gente optou em não ter esse tipo de pessoas nesse ponto de relacionamento para a gente não sofrer com isso. Pegar a pessoa sem... Pegar a pessoa sem vício, né, e ensinar ela a trabalhar. A gente, eu estou formando em contabilidade agora, vivi muita coisa, trabalhei em muitos setores, mas para falar tecnicamente, nunca vou ser a melhor pessoa dentro da CNPJ para falar. Mas para relacionamento, pode ser que dê certo, tem ali um envolvimento, tem algumas conexões legais. Porque no fritar dos ovos, o cara não quer saber o que a gente faz. Ele simplesmente quer saber como você vai resolver o problema dele. Só isso. E isso casa muito com o que vocês têm colocado aí dentro dos segmentos e acaba levando totalmente direto ao alvo ali da fidelização, satisfação, experiência do cliente. Perfeito. Acho que nessa parte também do cliente que não tem, né, da pessoa que não tem aquele colaborador junto com ela, que ela trabalha sozinha, independente, a gente tem o caso da estética também. Sim. E alguns exemplos legais, igual você falou, se colocar no lugar do cliente. Pô, eu não consigo me colocar fazendo um pinning, vendo como que seria para mim fazer um pinning, por exemplo, que é o caso que o Túlio citou. Mas a gente tem que sentir como que uma pessoa que quer fazer esse procedimento, ela vai se sentir confortável de receber o convite para trabalhar com ele. Então, sempre que a gente vai vender, né, que a gente vai oferecer o nosso produto, a gente tem que pensar no conforto e a maneira como aquela pessoa vai poder receber aquilo com tranquilidade, sem parecer que é uma obrigação, sem parecer que é uma necessidade extrema, que se ela não fizer, ela nunca vai conseguir. Não, é você se colocar à disposição dela para que ela sinta confiança em contratar o seu trabalho. Não adianta a gente tentar forçar uma venda, a gente tem que tentar fazer a pessoa entender por que ela precisa da gente. E de maneira confortável, de maneira educada, acho que esse é o segredo. E assim, acho que uma dica que a gente pode deixar aqui, tipo um extra mesmo, né? A gente está caminhando aí para o final. Acho que pode ser a parte da gente abrir nesse relacionamento, né? Acho que na vida como um todo, a gente precisa sempre abrir mão de um ego pessoal. Então, sempre que a gente está em contato com o cliente, nessa parte da fidelização, a gente não precisa ter razão o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que abrir mão e tem que ouvir o que o cliente quer propor. Às vezes ele quer só conversar e desabafar, e talvez o seu reconhecimento de um eventual erro, ou às vezes é uma conversa tranquila, mas se a gente se reafirmar o tempo inteiro e ser duro o tempo inteiro, isso é uma parte de ego pessoal que na parte de relacionamento com o cliente não cabe, ela não tem espaço. A gente não precisa estar certo o tempo inteiro, a gente precisa construir juntos o tempo inteiro. Cara, fantástico isso. Acho que isso daí eu já até pedi pro Felipe, viu, Felipe? Pede pra galera lá já fazer um corte, vai mandar isso daí pro Túlio, postar lá nas redes sociais, postar lá na Vivaz, lá, porque justamente isso, cara, se a pessoa, ela levar por esse lado, de querer ter razão, de querer estar certo o tempo todo, ela vai estar, sozinha, mas ela vai conseguir estar. E aquilo que não é flexível quebra, né? Exatamente. É ruim, porque imagina que você tá com um cliente que você nem sabe, o cara talvez entenda daquele assunto falando tecnicamente igual ou talvez melhor que você. E você tenta passar uma imagem que você é o cara. Fica soberbo, né? Fica feio, fica chato. Né? Verdade. Cara, muito legal. Nós vamos fazer assim, só uma última rodada, né? Pra gente já ir pro encerramento, senão a gente também satura o pessoal nos ouvindo. Mas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, pessoal. E nós vamos fazer uma última rodada colocando talvez um ponto cada um de nós. E depois a pessoa vai conseguir escutar, vai ver isso lá. Mas a gente colocar uma dica de como conquistar a satisfação e a fidelização do cliente.
E aí, começa aí pra gente, Túlio. Coloca aí uma frase, uma dica pro cara não esquecer disso e aplicar isso lá na empresa dele. Cara, fidelizar para mim é encantar, porque a gente faz muito isso, principalmente acredito que eu e o Túlio, que estamos à frente do comercial, que é na venda. Então a gente encanta o cliente e ele entra encantado. A gente precisa encantar ele durante todo o processo e a gente precisa encantar ele também na saída, porque muitas vezes ele está saindo por outras opções. E se a gente encanta ele até na saída, a chance dele voltar ou dele indicar outros clientes e amigos, isso acontece muito, acontece no nosso dia a dia. Então, assim, uma dica final que eu deixaria seria realmente, sempre que você estiver conversando com o cliente, pense como eu posso encantar essa pessoa. E aí, esse seria o caminho. Top. Vamos lá, Thales? Jogo limpo. Ficou difícil depois dessa daí, né? Subiu o nível, né? Botou a régua lá em cima, pô. Mas eu acho que a dica, né, é jogo limpo. Eu acho que a gente trabalhar com honestidade, ser sincero com as pessoas, admitir que a gente não sabe de tudo e que a gente não é o melhor naquilo que a gente faz. Independente de você ser muito bom, tenha certeza que provavelmente vai existir alguém melhor do que você fazendo a mesma coisa. Então, seja honesto, admita suas falhas. Nenhum processo está livre de erro, está livre de falha. Então, ser honesto com seu cliente, admitir suas falhas, porque a honestidade e a sinceridade são ferramentas chaves aí para que você tenha esse retorno positivo do cliente no momento da sua dificuldade. Porque na hora que você está fazendo tudo certinho, o cliente vai achar ótimo, mas a questão é no momento que você fizer algo errado. Então, ser honesto e sincero, eu acho que ajuda muito nesse relacionamento, porque a pessoa sente confiança e vê que aquilo ali aconteceu por uma falha e que é comum do ser humano, que você pode superar e o relacionamento não precisa terminar por causa disso. Top. André? Para finalizar, acho que o que eu vou deixar aqui é o nosso propósito da CNPJ, que é gerar sucesso para o cliente. Então, toda vez que eu gero sucesso, toda vez que eu gero resultado para ele, automaticamente, provavelmente, né, se eu não falhar nos outros pontos aí que a gente colocou, eu com certeza vou fidelizar meu cliente. Cara, legal. Acho que se eu fosse colocar assim, como o nível ficou cada vez mais difícil aqui, né? Mas se eu fosse pensar em fosse dar uma dica aqui, desculpa, pro pessoal, para que eles apliquem tudo isso que a gente conversou, para que eles pensem nisso para a empresa deles, é que eles pensem no seu cliente em uma jornada. Desde a atração, quando ele conhece a sua empresa, ele te procurou, ele te conheceu, até ali na sua administração, na sua entrega. Quando a gente entende essa jornada do cliente dentro da nossa empresa, a gente consegue pensar em cada ponto individual, como eu posso encantar, como eu posso ser transparente, como eu posso entregar resultado e todas as outras dicas que a gente veio dando aqui, pensando em cada etapa da jornada, para não acontecer desse cara chegar ali no meio da jornada e por um detalhe ele sair porque eu deixei de entregar um sucesso, sendo que eu já estava entregando. Então, uma dica que eu deixo aí para o pessoal é pensar no seu cliente, pensar na jornada do seu cliente e em todas essas dicas que os meninos colocaram, que a gente veio conversando, você se esforçar ao máximo em aplicar ela em cada etapa da sua jornada. Fazendo isso, acho que vai ser um ciclo, e nesse caso é uma vantagem ser um ciclo vicioso, do cliente se manter sempre ali dentro da sua empresa e buscar novos serviços. Então, ótimo, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela experiência, pelo conhecimento, pelas dicas. Fique à vontade em se despedir da nossa turma, agradecer. Deixem, por favor, o contato de vocês. A gente costuma colocar na legenda e tal, mas deixa aí para o pessoal que quiser procurar, conhecer mais de vocês, encontrar vocês também. Perfeito. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre legal, toda vez que a gente tem esse momento de bate-papo, por mais que falamos muito sobre nós mesmos, nós aprendemos e isso é bem legal, o aprendizado. Muito obrigado também pelo convite e assim, a admiração que vocês têm pelo nosso negócio, ela é recíproca e a gente procura muito se inspirar em vocês aí também. Deixando as redes sociais da nossa agência Vivaz, VIVAZ.ag de agência, e o meu Instagram pessoal é @tulhão93. E agora com Thales. Agradecer mais uma vez, gente, a vocês pelo convite, foi bem bacana, gostei muito de estar participando aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa.
Eu acho que é importante a gente abrir o espaço aqui para as pessoas da nossa comunidade mesmo poderem enxergar histórias mais próximas, né? Às vezes a gente fica tão apegado a podcasts maiores, com grandes empreendedores, e a gente esquece de olhar que existem histórias bem bacanas próximas da gente. Então, parabéns pela iniciativa, que seja o 8º episódio de 1 milhão que vai ter aí pela frente. Deus abençoe realmente, que seja mais uma iniciativa de sucesso de vocês. Agradecer quem teve a paciência de acompanhar até agora. A gente fala muito e desejar sucesso no empreendimento de vocês também. E é isso, a Túlio já falou as redes sociais da Vivaz. A minha rede social pessoal é @Thales com H de novo, Dias. Beleza? Muito obrigado. Show de bola. André? Isso aí, só agradecer mesmo, né? Foi um prazer ter esse bate-papo aqui com o Thales, com o Túlio. Né? Aprendemos, e eu tenho certeza que quem, né, acompanhou a gente aprendeu. A gente viu muita coisa que a gente faz aqui, mas de uma forma diferente, mas que no final gera resultado e gera fidelização. Então, para mim foi muito satisfatório, né, ter esse bate-papo aqui. Espero que a gente tenha outros mais para frente aí. Não, também. com certeza. Depois a gente tem que trazer os meninos aqui para falar sobre advocacia. Eles têm. Chamou o Charles aqui. O Charles também para participar. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por todo esse conteúdo que vocês geraram pra gente. E obrigado também quem nos acompanhou até aqui. E aguarde aí os próximos episódios. O CNPJ Cast está vindo com muita empolgação, muita animação e com o objetivo sempre de trazer ideias, insights, estruturas que vocês podem aplicar na sua empresa para continuar performando e transformando o seu negócio. Então, um abraço, até a próxima.